sobre firma, organização e ciência para a indústria. Como é que isso estrutura a inovação? Alfred Chandler Jr. foi um historiador, empresarial e professor de Harvard, reconhecido como o fundador da história empresarial moderna. Em Estratégia e Estrutura, publicado em 1962, ele formula uma tese que acabou se tornando clássica. A estrutura organizacional segue a estratégia. Ou seja, quando uma empresa altera sua estratégia de crescimento, seja por uma integração vertical, uma expansão geográfica ou mesmo uma diversificação produtiva, ela precisa transformar sua estrutura administrativa para conseguir coordenar e controlar suas novas atividades. Para Chandler, a inovação depende da organização. Na introdução do livro, ele coloca a questão central. Como as grandes empresas industriais norte-americanas conseguiram administrar operações cada vez mais complexas entre o final do século XIX e o início do século XX. A resposta acabou não estando apenas no mercado, mas também na capacidade e também na coordenação interna. No capítulo 3, Chandler analisa casos concretos, como a DuPont, a General Motors e a Standard Oil, de Nova Jersey. A DuPont, fundada em 1802 como uma produtora de pólvora e também de explosivos, acabou se diversificando para produtos químicos e também para materiais sintéticos. Essa diversificação tornou inviável manter uma estrutura funcional centralizada. A solução foi criar divisões autônomas, organizadas por linhas de produto, cada uma responsável pela sua operação, enquanto a sede mantinha as funções estratégicas, econômicas e financeiras. O mesmo aconteceu com a General Motors, fundada em 1908 em Detroit, onde, liderada por Alfred Sloan, a General Motors reorganizou as suas marcas, como Chevrolet, Cadillac, entre outras, como divisões de uma autonomia operacional, coordenada por um centro estratégico. Já a Standard Oil, fundada em 1882 como uma grande empresa de refinaria e também de comercialização de petróleo, também enfrentou desafios na coordenação diante da expansão territorial e também da integração vertical. O ponto central de Chandler é que empresas simples podem operar com uma estrutura funcional organizada por departamentos, como produção, vendas e finanças. Mas quando há uma diversificação de produtos, expansão geográfica e também uma integração de cadeias produtivas complexas, essa estrutura gera gargalos e lacunas. É necessário, então, a reorganização administrativa, e isso é condição para sustentar uma inovação e crescimento em setores intensivos em capital e também em tecnologia. Na conclusão do livro, o autor generaliza essa transformação como uma revolução gerencial. O capitalismo moderno não se explica apenas por invenções técnicas, mas pelo surgimento dessa hierarquia profissionalizada, gerencial, com executivos de carreira, sistemas contábeis sofisticados e também planejamento estratégico. A estratégia define onde investir, a estrutura define como coordenar. Davi Noble, historiador da tecnologia e professor de instituições como o MIT e também a York University, oferece outra dimensão a essa discussão. No livro America by Design, publicado em 1977, se Chandler mostra como a organização interna estrutura a inovação, Noble mostra como a ciência foi integrada a essa estrutura corporativa. No capítulo 7, Science for Industry, ele argumenta que no final do século XIX e no início do século XX, a ciência deixou de ser predominantemente acadêmica e se tornou estruturante na indústria. Empresas como a General Electric, fundada em 1892, a AT&T, fundada em 1885, a DuPont, criaram laboratórios industriais permanentes de pesquisa e desenvolvimento. A inovação acabou deixando de depender do
inventou individual e passou a ser institucionalizada. A ciência se tornou um meio sistemático para reduzir essas incertezas tecnológicas e antecipar os mercados. Noble sustenta que a ciência foi um meio para um fim. Esse foi um grande argumento dele. O fim para fortalecer o poder corporativo. Ele critica o determinismo tecnológico e afirma que a tecnologia é construída dentro de decisões políticas e econômicas. Outro ponto central de Noble é a reorganização da relação da universidade e indústria. Escolas de engenharia passaram a adaptar seus currículos às demandas empresariais. O ensino enfatizava a eficiência, a padronização, a aplicação do conhecimento à produção industrial. Então, a ciência se tornou parte dessa infraestrutura do capitalismo industrial. Além disso, sistemas de patentes, agências técnicas ajudaram a transformar o conhecimento científico em ativo corporativo. Então, quando a gente coloca Chandler e Noble juntos, a pergunta fica muito clara, né? Então, firma, organização e ciência estruturam a inovação porque criam condições institucionais para que o conhecimento técnico se transforme em capacidade produtiva. Chandler mostra que a estratégia empresarial exige essa estrutura, que é capaz de coordenar recursos complexos. E Noble mostra que a ciência foi incorporada a uma estrutura como um instrumento de uma vantagem competitiva. Isso é muito relevante nos setores intensivos da infraestrutura e tecnologia, porque petróleo, mineração, siderurgia, energia, exigem grandes investimentos, integração vertical, coordenação e também o investimento em pesquisa e desenvolvimento de forma contínua e no longo prazo. A Standard Oil organizou cadeias completas de refino e distribuição. A DuPont integrou pesquisa química à produção industrial. A General Motors estruturou divisões para coordenar essa inovação automotiva em larga escala. Então, esses setores têm impactos territoriais muito claros, né? Refinaria, minas, usinas, complexos industriais, acabam se reorganizando em regiões inteiras, criando redes logísticas e também transformam essas economias, tanto locais como também globais. Setores ligados, então, à ciência da terra, como a exploração mineral, a prospecção do petróleo, geração de energia, dependem de organizações empresariais complexas e de pesquisa e desenvolvimento estruturado. A decisão de explorar uma jazida, por exemplo, investir em tecnologia de perfuração de petróleo ou desenvolver novos materiais é técnica, mas é também estratégica e organizacional. E essa estrutura da firma define como o conhecimento geológico é integrado à produção industrial. Assim, inovação depende da estratégia empresarial, como trouxe Chandler, e também da institucionalização da ciência dentro da indústria, como afirmou Noble. No campo das geociências, isso significa que a transformação territorial, energética e mineral está profundamente ligada a essa forma como as empresas organizam conhecimento e também poder. Obrigada.